Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Mais uma oportunidade que Deus nos dá de nos reunirmos, mesmo assim, de forma virtual, para adorá-lo, para bendizer o seu nome, cantar louvores e também ouvir a sua palavra. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no texto de Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Nesse texto da palavra de Deus, diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e era o dia dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. A luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao prostíbulo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Eles, porém, fazendo-lhes sinal com as mãos para que calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isso a Tiago e a seus irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Que Deus nos abençoe com a sua santa e bendita palavra. Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos, cantando o hino de número 102.
Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim valer. Quando a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas aprendem ao me mandar sossegai. E seja o encapelar do mal, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, paz, paz, gozar. Mestre, tão grande tristeza não pode consumir, a dor que perturba minha alma, te implora, vem me acudir. Ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Oh, não tardes, oh Mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. E seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, paz, paz, gozar. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. Meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica ao meu lado, bom Mestre, dono da terra e céu, e contigo eu irei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. O encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mar, náufragas não podem naufragar, e levam o Senhor do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegar, sossegar, convosco estou para vos salvar, paz, paz, gozar. Muito bem. Quero convidar você agora para fechar os seus olhos, pensar no Senhor e no que o Senhor pode fazer na sua vida e por você hoje, por sua família. Fale com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua casa nessa noite com a intenção de louvar ao Senhor, ouvir ao Senhor, ter também, Pai, comunhão com os irmãos, mesmo através da internet. Queremos que isso seja verdade, queremos sentir
de cada um o seu calor, para que juntos possamos, como Igreja Cristã Evangélica de Anápolis, louvar, bendizer o nome do Senhor. Pai, fala ao nosso coração pela Tua palavra, pelo texto que lemos, tão desafiador, texto que traz no seu bojo a oração da igreja. Que nós possamos, ó Deus, ter esse entendimento, que a Tua palavra nessa noite fale isso ao nosso coração. Peço que o Senhor continue nos abençoando, agora quando vamos louvar ao Senhor com cânticos espirituais. Ora assim agradecido, no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Nessa noite nós queremos convidar os irmãos a adorar o Senhor conosco, que Deus possa estar abençoando a sua casa. Nosso Deus continua sendo um Deus bom, que tem o controle e o domínio nas tuas mãos. Que você possa cantar nessa noite e adorar o Senhor, amém? Aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Porque o Senhor continua sendo bom, apesar das nossas lutas e dores, ó Deus. A sua presença nos garante vitória e alegria, Pai. Que nós possamos ser cartas para o mundo nesse momento tão difícil que a humanidade tem passado. Que você possa demonstrar o amor de Deus e através da sua vida possa alcançar os corações das pessoas. Amém? Que você possa orar essa canção nessa noite e adorar o Senhor. Eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ser a tuas mãos. Eu quero ser remido e
me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não me impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Nós queremos ser remidos, ó Deus, pelo Senhor. Eu quero ser Remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, de amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Quero ser carta para o mundo, escrito pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrito pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrito pelas tuas próprias mãos. Quero ser carta para o mundo, escrito pelas tuas próprias mãos. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Senhor, nós queremos nos prostrar aos teus pés, como louvor, ó Deus, e como verdadeiros adoradores. Senhor, nós te louvamos porque nós precisamos do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso defensor, justo e fiel, Pai. Que nessa noite nossos corações se prostrem diante do Senhor e te adorem. Ó Pai, nós estamos aqui, nós confessamos os nossos pecados, pedimos que as tuas mãos, ó Deus, nos guiem. Obrigada pelo seu grande amor, ó Deus. Ó Pai, muito obrigada. Amém.
a liberdade. A vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti, se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Muito bem, meus irmãos, depois desse momento de cânticos, voltamos agora para esse texto da Palavra de Deus. Esse texto que fala de coisas que o inimigo não consegue impedir quando a igreja do Senhor ora. Quando a igreja do Senhor, meus irmãos, se reúne para oração, olha, o diabo fica estremecido. Ele fica com muito medo quando a igreja se junta em oração. O texto fala de que esse Herodes, também conhecido como Agripa, ele contava com a simpatia dos pagãos e também dos judeus e da confiança que César tinha nele. Então ordenou a morte de Tiago. E como isso foi bom, deu-lhe popularidade, ele também mandou que prendessem a Pedro. Pedro foi preso, como os irmãos viram no texto desse livro de Atos, no capítulo 12. Foi uma prisão aonde não foi um bandido qualquer. Pedro foi tido como um bandido de grande periculosidade. Haviam 4 escoltas de 4 soldados e 2 amarrados a Pedro ali com as algemas. Mas, meu irmão, minha irmã, se você está precisando de um milagre na sua vida, na sua família, preste atenção. Essa mensagem dessa noite vai mexer com você. Com certeza Deus vai falar ao seu coração. Então eu começo dizendo que a maior arma que um crente tem é a oração. E nós estamos negligenciando a oração.
Você tem orado, meu irmão? Você tem orado, minha irmã? Ou você tem orado tão somente nos momentos de agonia? É nesse momento que você tem orado? Então saiba que a maior arma que nós temos é a oração. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento somos impactados com as histórias que aconteceram com homens de Deus por conta daquilo que se colocaram diante de Deus pela oração. Eu quero ressaltar algumas aqui. A primeira delas, eu lembro da história da oração de Jonas no ventre do peixe. O texto diz que na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouvistes a minha voz, porque me lançastes no profundo, no coração do mar, e a corrente me cercou. Jonas orou na sua angústia, e Deus ouviu a sua oração. Lembro também da oração de Ana, para que ela pudesse engravidar. Ana era estéril, e na oração feita por ela, lá no livro do profeta Samuel, no capítulo 1, verso 11, ela pediu a Deus que lhe desse um filho. E o texto diz assim: e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Coisa maravilhosa quando nós confiamos em Deus, mesmo com uma negatividade tão grande como era o ventre dessa mulher, que não conseguia se engravidar. A oração de Estevão, antes de morrer. Estevão, o primeiro diácono morto, apedrejado, conforme aqui também no livro de Atos, no capítulo 7, antes de morrer, ele orou ao Senhor da seguinte forma: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. É sem dúvida alguma uma das orações mais fortes e impactantes da Bíblia. Mesmo enfrentando a crueldade da morte por apedrejamento, Estevão orou de forma semelhante à de Jesus, pedindo perdão aos seus malfeitores. A oração de Josué: o sol e a lua são detidos. Coisa incrível. O texto diz: então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse os olhos dos israelitas: o sol detente em Gideão, e a tu lua no vale de Ajalon. A Bíblia diz que esse dia foi um dia especial, um dia mais longo do que os dias normais, porque Deus ouviu a oração de um homem e o Senhor pelejou com ele por Israel. Deus faz isso, meu irmão. Ore, se apegue em Deus em oração. A oração de Daniel, a sua oração de agradecimento a Deus. Após orar a Deus e pedir a interpretação dos sonhos daquele rei louco Nabucodonosor, Daniel expressou gratidão em uma oração, e ele falou assim: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele não muda nos tempos e as horas. Ele remove os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. O Senhor revela
o profundo, o Senhor revela o escondido, o Senhor conhece o que está em trevas e como Ele mora na luz. Meus irmãos, o Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto do rei. A oração de Davi no Salmo 51, o livro de Salmos contém muitos cânticos e também muitas orações, e Davi, no Salmo 51, ele confessa o seu pecado a Deus, pede perdão, mas há um trecho dessa oração que é muito marcante, quando ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Temos também a oração de Ezequias pela cura. Um dia o profeta Isaías chegou à casa do rei e disse: tem um recado do Senhor para você. E o recado era que Ezequias ia morrer. Mas antes de morrer, a Bíblia diz lá no profeta Ezequias que o Senhor pediu que ele arrumasse a sua casa. Ezequias virou o rosto para a parede, chorou e orou. E a oração de Ezequias, ele diz: ah, Senhor, ser servido e te lembras de que andei diante de ti em verdade e coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. E a Bíblia diz que o Senhor curou o seu servo e acrescentou mais 15 anos à sua vida. Coisas, meus irmãos, que o inimigo não consegue impedir quando a igreja ora. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas quando eu olho para esse texto, o texto de Atos no capítulo 12, quando a igreja ora, as coisas acontecem. Veja o verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. O inimigo não conseguiu impedir que a igreja orasse incessantemente a favor de Pedro. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Aqui a gente olha esse Herodes usando do seu prestígio e poder, começou essa onda de perseguição contra a igreja, e a gente tem ouvido aí alguns rumores também de perseguição à igreja, e mandando até prender alguns da igreja. Tiago, irmão de João, foi o primeiro dos 12 a ser martirizado, e Herodes havia dado ordem para matá-lo. E o texto diz que ele passou ao fio da espada. E aquele homem, vendo que isso era agradável, que isso lhe deu popularidade, ele então intensificou a sua perseguição e achou e mandou prender também a Pedro. E quando a igreja soube que Herodes havia determinado a execução de Tiago e que também Pedro havia sido preso, a igreja se reuniu para buscar o Senhor. A igreja se reuniu para buscar o Senhor. Herodes, mesmo com todo o seu poder, ele não pôde impedir a igreja de orar, de buscar o Senhor em favor de Pedro. Assim, meus irmãos, como Herodes perseguia o povo de Deus, a igreja do Senhor, essas coisas a gente tem ouvido, como já disse, não é?
Quantos não são perseguidos? Existe obstáculo? Existe. Um grande obstáculo. Quais são os seus problemas? Quais são as suas dificuldades? Quais são? Existe, meus irmãos, um poder sobrenatural na oração. Diante de todo o poder que Ele tem, e justamente com todos os anjos caídos, o inimigo vem com todos esses demônios, e ele sabe que quando a igreja ora, a chance dele é zero. Por isso, o nosso inimigo, ele fará tudo para impedir que você clame ao Senhor, que você se ajunte, que você se coloque diante de Deus, e Ele vai impedir. Nós vemos isso nos movimentos de oração na igreja. Quantos estão interessados? Quantos estão orando? Quantos estão intercedendo? Sabemos motivos? Sabemos. O WhatsApp está cheio deles, nos lembrando a cada segundo. Se você quer vencer, busque o Senhor, clame e ore incessantemente ao Senhor. Segundo lugar, o verso 7 diz: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te, depressa. Então as cadeias lhes caíram das mãos. O inimigo, meus irmãos, também não conseguiu impedir que a oração chegasse até Deus. A oração chegou, e quando Deus ouviu a oração da igreja, Deus mandou o anjo. O anjo veio. Quando você se prostra diante de Deus, esse Rei da Glória, e começa a aclamar, a suplicar, com certeza Deus vai ouvir a sua oração. Ele não vai só ouvir, mas Ele vai responder a sua oração. Satanás, mais uma vez eu digo, ele fará de tudo para impedir que a sua oração chegue até o Senhor, porque ele sabe que não tem força para destruir essa intenção do seu coração quando ela é reta e direta ao Senhor. Mas ele tem as suas artimanhas. O inimigo não vai desistir fácil. Ele é ali ranzinza. Mesmo sabendo que não terá êxito, ele vai tentar impedir você que venha buscar o Senhor em oração. Pedro estava preso, mas a igreja estava orando. Isso agradou o Senhor. Eles oraram, suplicaram, clamaram, rogaram ao Senhor e pediram a ajuda de Deus em favor de Pedro. Herodes não conseguiu impedir que a igreja chegasse em oração até a presença de Deus. O diabo vai tentar impedir, mas ele não vai conseguir. Por isso, se você quer vencer, se você quer ser um cristão que vai produzir para o céu, se você quer bênçãos e vitórias do Senhor, se você quer ver essas coisas se cumprindo na sua vida, as lutas sendo repreendidas, as doenças sendo curadas, os problemas sendo resolvidos, então ore. Deus tem uma resposta para você.
Deus vai dizer sim ou não, mas peça a Deus e a vitória no Senhor virá. Não temas, Deus é contigo. Assim como Ele ouviu a oração da igreja e concedeu a vitória, esse mesmo Deus vai dar a vitória para você. Receba agora. Onde está você? Em terceiro lugar, meus irmãos, mais uma vez o verso 5, ele diz que Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus. O inimigo não conseguiu impedir que Deus respondesse à oração da igreja. Encontramos a resposta nesse ensinamento de Jesus, no texto de Mateus capítulo 7, versos 7 e 8, quando diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O Senhor nos ensina a pedir, o Senhor nos ensina a buscar, e Ele diz: a quem pedir e buscar, vai achar. Mas achar o quê? Aquilo que você está buscando, e muito mais. Jesus continua a dizer: pois todo o que pede recebe, quem busca vai encontrar, quem bate a porta, ela se abre. Você viu porque o inimigo não quer que você ore? Por isso Satanás tentará impedir você de buscar a Deus, e ele não vai conseguir impedir. Deus vai responder a sua oração, a porta vai se abrir, em nome de Jesus, meu irmão. Veja o verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Mas o inimigo não conseguiu impedir a tranquilidade de Pedro. Isso aqui é apaixonante. Quem está numa condição dessa, que não fica apavorado, não fica tenso, nem dorme. Mas Pedro dormia. Pedro, diante desse problema, dessa situação que ele estava passando, mesmo tendo conhecimento de que Herodes havia matado Tiago ao fio da espada, ele simplesmente dormia algemado entre dois soldados. Você já dormiu assim? Experimenta aí amarrar seus braços a uma corda e tenta dormir. E alguém vai dizer para você: amanhã você vai morrer, como morreu Tiago. Herodes, meus irmãos, não conseguiu impedir a tranquilidade de Pedro. Satanás vai tentar impedir a sua tranquilidade. Estamos tensos nesses dias de Covid. Como temos medo, como estamos aflitos, como isso tem tirado o nosso ponto de equilíbrio. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, que você tem um Deus que está acima de qualquer problema. Eu não sei o que você está passando. O adversário pode até te cercar, mas como pastor, e em nome do Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, que Ele, o inimigo, não terá poder de impedir a sua tranquilidade. Amém? Não deixe que o inimigo tire a sua paz. Se apegue em Deus. O tempo de sofrimento e angústia, esse tempo vai passar, creia nisso. O tempo de calabouço, de prisão em sua vida vai terminar. Deus te dará vitória,
Deus dará um basta. Deus vai te ajudar. Mas é preciso crer. É preciso você entregar a sua vida nas mãos do Senhor. É preciso você deixar Jesus dirigir os seus passos. Deixar o Senhor dirigir a sua vida. Confie no poder de Deus. Ainda que o inimigo consiga ter êxito em alguma área da sua vida, ainda que ele te cercou, eu vou dizer para você que isso será por pouco tempo, pois grande será a tua vitória, porque você tem promessas de Deus, e essas promessas vão se cumprir na sua vida, amém? Vão. Veja o que diz o verso 7. E eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos, abriram-se as algemas, e mais uma vez o inimigo não conseguiu impedir a entrada do anjo para libertar o seu servo da prisão. Se o inimigo conseguiu te amarrar, se você está algemado, ou seja, se você está preso, olhe com fé, o anjo do Senhor chegando, com o teu livramento. Oh, meu irmão, como nós precisamos ter no nosso coração essa fé, o anjo chegando com provisão, e vai ser rápido, mais rápido do que você possa imaginar. O livramento será grande, pois essas algemas, elas vão cair em nome de Jesus. Tudo que o inimigo plantou, planejou contra você, contra a sua família, não terá êxito. Creia nisso. Por quê? Porque Deus está quebrando agora esse jugo de opressão. Deus está quebrando esses laços que têm se estendido e amarrado sua vida. Deus está destruindo as cadeias. O Senhor está dizendo: eu entrarei na prisão, tirarei de lá, renovarei e derrubarei as barreiras, e quebrarei o jugo, e vou te libertar. Satanás não terá poder para impedir o agir de Deus sobre sua vida, meu irmão. Assim diz o Senhor. O verso 8 diz: disse-lhe o anjo: cinge-te, calça tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a tua capa, segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo o que era real e o que se fazia por meio do anjo. Parecia antes uma visão. O inimigo não conseguiu impedir a saída de Pedro da prisão. Lembra que Pedro estava acorrentado a 2 soldados e haviam 4 grupos de 4 sentinelas para cuidar dele. E assim como fez com Pedro, Deus vai tirar você desse poço, Deus vai tirar você desse calabouço, Deus vai tirar você dessa prisão. E se você está numa prisão emocional, Ele vai tirar você dela. Se a sua prisão é sentimental, vai sair dela. Se a sua prisão é financeira, espiritual, ou até mesmo de ordem física, Deus vai remover você disso. Não importa, você vai sair dessa. Deus está trabalhando em seu favor. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso. O inimigo não vai conseguir impedir a sua saída. O inimigo não vai conseguir impedir a tua libertação. Deus vai te tirar desse deserto de sofrimento, de angústia, de dificuldade, de adversidade, de sofrimento.
Creia no Deus que você serve, porque essa prisão está com dias contados na sua vida, amém? Jesus vai te tirar dessa situação, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Finalmente, meus irmãos, o verso 10 diz: depois de terem passado a primeira e segunda sentinela, chegaram a um portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, entraram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. O inimigo também não conseguiu impedir que o anjo abrisse a porta da prisão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei pelo que você está passando, talvez você não está conseguindo enxergar a saída desse problema, dessa situação, talvez você está achando que tudo terminou, você está achando que tudo chegou ao fim, você olha, você só enxerga problema, você só vê dificuldade, você só vê obstáculo. O inimigo pode até pensar que conseguiu te cercar, te aprisionar, te encarcerar, te algemar, mas é diante desse cenário que Deus vai entrar com o seu poder e glória, e essa porta que está fechada, ela irá se abrir. Essa porta que está trancada, o Senhor vai abrir. Essa prisão será aberta e Deus vai tirar você desse cativeiro e você vai poder desfrutar, meu irmão, minha irmã, desse grande livramento que o Senhor vai fazer. Não tem porta que possa permanecer fechada diante do poder de Deus. Quero concluir a mensagem dessa noite com esse texto de Atos, capítulo 12, de 1 a 17. Aprendemos que o inimigo não pode impedir a ação de Deus quando a igreja ora. A igreja orou incessantemente em favor de Pedro. Essa oração não fez com que o Senhor pudesse ouvir a oração da igreja. Essa oração Deus ouviu e, mais do que isso, Deus respondeu à oração da igreja. Com toda essa problemática, com toda essa situação de pavor e medo, vimos que Pedro dormiu tranquilamente na prisão. Vimos também que, de forma extraordinária, o anjo do Senhor entrou para libertar Pedro daquela prisão. E ninguém viu. Coisa linda é essa. Coisa maravilhosa é a ação de Deus. Ela é inesperada e ninguém vê. E aqueles soldados, aquelas sentinelas não conseguiram impedir a saída de Pedro da prisão e não conseguiram impedir que o portão se abrisse automaticamente. Ore sem duvidar de que o Senhor pode fazer na sua vida e através de você. Pedro, para ele estava tudo acabado, seria o fim, assim como foi o fim de Tiago, chegar a sua vez. Não tinha como ele escapar da garra do seu inimigo, dos seus perseguidores. Mas mesmo diante dessa situação impossível, o servo do Senhor estava tranquilo. Nada nesse mundo tem o poder para tirar a nossa tranquilidade. Sabe por quê? Porque você tem um Deus que te ama. Deus te ama.
Porque você tem um Deus que luta por você. Porque você tem um Deus que, se for preciso, Ele abre um caminho no meio do mar e livra você das mãos dos seus opressores. Se for preciso, Ele derruba o gigante com uma pedrinha. Se for preciso, Ele ressuscita, como ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Se for preciso, Ele faz o cego enxergar, e tantas outras coisas, meus irmãos. E você, com certeza, tem um testemunho daquilo que Deus já fez na sua vida. E esse Deus que te ama, Ele quer abençoar você nessa noite. Creia na vitória, creia no seu milagre. Nascemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. O inimigo não vai conseguir impedir que a bênção do Senhor chegue até você. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, abençoa a nossa vida com essa Tua palavra. Continua reverberando ela dentro do nosso coração. E que a gente tenha, ó Deus, o desejo de colocar diante do Senhor toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, todas as cadeias que estão nos prendendo. Pai, me liberta, liberta os meus irmãos, tira de nós todo esse medo, toda essa ansiedade, por conta desse momento que o mundo está passando, que a minha cidade está passando, que a minha casa está passando. Em nome de Jesus eu clamo ao Senhor. Clamo, pedindo a bênção do Senhor e o livramento do Senhor. Eu creio nisso. Eu quero te agradecer, orando no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, você que tem os seus salmos e hinos, vamos cantar o hino 489. Hino 489. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados desse mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados reais, irritado ou abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. Palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu abrigo, o melhor, o mais leal, o melhor, o mais leal. Se quereis saber quão doce é secreta comunhão,
seu consolo e sua luz, seu consolo e sua luz. Muito bem, meus irmãos. Hino maravilhoso que a gente pode cantar ao Senhor. Eu tenho alguns avisos. O primeiro deles é que você pode entregar os seus dízimos e as suas ofertas depositando na conta da igreja. Você recebeu pela manhã o seu boletim e na folha do meio do seu boletim, depois dos aniversariantes, tem lá dízimos e ofertas. Você pode ter ali o número da conta na Caixa Econômica. Você pode também transferir pelo Pix, que é o CNPJ da igreja, também está aí no nosso boletim. E você pode também fazer como alguns irmãos têm feito. Vem, traz aqui na igreja, o pastor abre a igreja, ou a Thalita abre a igreja, você vai lá, coloca no gasofilácio, e assim a gente pode, com alegria no coração, fazer com que os compromissos da igreja sejam feitos, não é? Nesse nosso boletim também está aí o início de uma campanha de oração. E eu quero convidar você. Nós vamos começar amanhã às 8 horas da manhã. Você já vai receber aí no zap da igreja os motivos de oração. E se você quiser acrescentar alguns motivos de oração, você coloca o seu motivo de oração, passa para frente ou então liga para a secretaria, a Thalita vai pegar o seu pedido e vai acrescentar aí no zap da igreja e nos outros grupos também que a igreja tem. Queremos a igreja orando, não é? E temos muitas razões e muitos motivos para orarmos, tá certo? Então, essa campanha começa amanhã e não tem dia para acabar. Vamos orar todos os dias, de 8 da manhã às 8 da noite. Você, onde você estiver, não é? Ore, o horário você escolhe, o momento você escolhe, o lugar você escolhe, e você então pega no zap aí os motivos de oração. Se você não tem, liga aqui e nós vamos passar os pedidos de oração que a gente tem para você orar. Vamos orar, vamos colocar as nossas necessidades diante do Senhor, como vimos na mensagem dessa noite. Deus está aí pronto para ouvir e para responder às nossas orações. A nossa semana segue normal. Estamos ainda no fechamento da cidade por conta do decreto do governador, que foi também aceito pelo nosso prefeito. Então, quarta, nós vamos estar estudando os salmos dessa forma, virtual. E também no domingo, como fizemos hoje pela manhã, o nosso culto, e agora à noite, a nossa escola bíblica, e agora à noite, o nosso culto. Eu quero dizer aos irmãos que a igreja ela está dinâmica, ela não está parada. E nós temos já alguns grupos funcionando. Temos o grupo das mulheres, que funciona com oração, sem alguns grupos, tem as suas líderes ali, e elas conversam e elas oram. E se você que é mulher e não está inserida num grupo desse, procure a nossa irmã Selma, e com certeza ela vai encaixar você em algum grupo. Temos também o grupo das crianças, não é? Hoje às 17 horas tivemos aí esse encontro que a educadora Ivone tem feito com as nossas crianças, e eu quero ver isso crescendo. Já temos também o grupo dos jovens, o seminarista Rafael, ele está já empenhado e já está realizando esses trabalhos com os nossos jovens. Temos o grupo das moças, toda quinta-feira. Então, se você é moça e está aí de bobeira, liga para a Thalita e ela vai incluir você nesse grupo de estudo e oração. Temos também o grupo dos rapazes, da mesma forma. Se você não está aí, você liga para cá, procura o seminarista Rafael, e ele vai então
colocar você em um grupo. E agora eu quero desafiar os homens, não é? Se você for homem, então vamos criar o nosso grupo dos homens, não é? Para que a gente não fique por fora. Está todo mundo crescendo, todo mundo buscando o conhecimento da palavra, e os homens. Então, nós vamos também fazer o nosso grupo. Então, meus irmãos, é isso. Que Deus nos abençoe. Antes da oração final, eu quero dar oportunidade para o nosso missionário, o Alex, ele está deixando o campo aqui, deixando também novas tribos, ele está indo para um pastorado, e como ele frequentou nossa igreja e também é líder lá da nossa congregação, na Igreja Cristã Evangélica, no Filóstro, ele vai dar uma palavra de despedida para os irmãos. Alex. Graças, pais amados, é com alegria que estamos nos comunicando com os irmãos. Queríamos muito estar unidos, presentes no culto na igreja, mas por conta da pandemia não podemos estar com os irmãos. Esse vídeo é um vídeo de agradecimento ao nosso tempo com a igreja, o nosso tempo de trabalho missionário junto com a igreja. Mas antes eu quero ler um texto com os irmãos, que é um texto que nos acompanha. 1 Coríntios 9, 16 e 17, ele é um desafio para a minha vida, para a vida da minha esposa, e acredito também que para muitos servos do Senhor. 1 Coríntios 9, 16 e 17, ele diz: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boamente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Há outras versões um pouco diferentes, mas o que o apóstolo Paulo chama aqui a atenção é a responsabilidade dele como obreiro, como servo do Senhor, que é imposta sobre a vida dele de anunciar o Evangelho. Assim como nós nos sentimos como família, a responsabilidade de anunciar o Evangelho. E anunciando o Evangelho, as pessoas se convertem pela graça e a misericórdia de Deus. E o apoio que a igreja tem dado às nossas vidas até então, com oração e nas suas ofertas, são participantes também desse ministério de levar a palavra de Deus. Mas hoje, nesse vídeo, é para agradecer a igreja. E sei que os irmãos vão continuar orando por nosso ministério. Nós estamos deixando o ministério do Hebron, o ministério com a missão Novas Tribos do Brasil, do qual a igreja há mais de 5 anos tem nos apoiado. Agora nós vamos trabalhar com a missão Meu Dia, com os irmãos armênios, lá em Guarani de Goiás. Nesse tempo de pandemia, a falta de obreiro tem sido constante, tanto de pastores como missionários, e oramos a Deus e pedimos orientação de Deus, então Ele nos orientou. Temos paz de Deus para esse novo ministério, mas de coração eu agradeço a Deus pelo empenho da igreja, pelo empenho que ela tem feito em nos sustentar em oração e no sustento financeiro. Trabalhamos um tempo ali também com o Filóstro, e o bairro do Filóstro ali, estamos ali desde a fundação, desde os primeiros cultos, e antes de ser formada a congregação, e foi uma benção, é um desafio muito grande trabalhar com o pastor Nedilson, pastor Darlan e também a diretoria da Central. E isso nos trouxe uma gratidão a Deus muito grande de ver almas sendo entregues ao Senhor Jesus Cristo, pessoas se convertendo e o surgimento daquela igreja ali no bairro do Filóstro. Isso tudo porque você, irmão, apoiou essa obra, nos apoiou e continua apoiando em oração. E o nosso trabalho ali no Hebron também com os moradores do Hebron. São alguns moradores que precisam de um cuidado maior, precisam de uma atenção maior, e nós estamos ali para
ajudá-los a passar os seus últimos dias, vamos dizer assim, aqui nesse mundo. O trabalho do Hebron, há uma necessidade muito grande, mas Deus já supriu mais um casal, fora o que já tem lá. E isso tudo nós fizemos, eu e minha esposa, porque você tem apoiado, você tem contribuído. E hoje é uma gratidão a Deus por você, igreja, por você ter participado conosco desse ministério ali no Hebron. E agora, indo lá para Guarani de Goiás, trabalhar com os irmãos, com pastoreio de igreja, eu conto com as orações dos irmãos, conto com o apoio que nós temos tido espiritualmente. Eu agradeço a Deus pela vida dos amados irmãos e para que outros também possam se envolver na obra missionária, é muito importante esse contato da igreja de agradecimento do missionário para com a igreja. Minha esposa. Só querendo agradecer a todos os irmãos, porque desde o começo, desde o início, quando nós chegamos na igreja, na central, os irmãos nos receberam com muito carinho, como se já conhecíamos há muito tempo. Então eu sou muito grata a vocês, ao nosso Deus, por nos dar essa família. Obrigada. Amém, amados. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Amém. Muito bem. Que Deus possa abençoar você e sua família nessa nova jornada que Deus está colocando para você e para a sua vida, meu irmão. Vamos orar. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer a oportunidade de estarmos juntos nesse domingo, pela manhã na escola bíblica e agora à noite pelo culto. Queremos te agradecer por tudo que ouvimos a respeito do Senhor para o crescimento da nossa vida, para o fortalecimento espiritual de cada um de nós. Te agradecemos por isso. Pedimos que o Senhor continue nos fortalecendo, o Senhor continue dando a nós sabedoria, para que a gente possa, enfrentando esse momento que o mundo enfrenta, a gente possa alcançar o coração das pessoas com a Tua palavra e também com o nosso testemunho. Quero te agradecer por isso. Quero te agradecer também pela vida do Alex, pela vida da sua família, pelo tempo que ele esteve ministrando conosco ali na nossa congregação, no Filóstro, aqui também na igreja. Abençoa o teu servo, Senhor. Cuida dele. Cuida para que esse novo projeto seja uma bênção na vida dele, na vida da família e também na vida dessa nova igreja. Muito obrigado. Abençoa também, ó Pai, os enfermos. Quero lembrar dos enfermos com a Covid. Quantos? Parentes bem próximos, pessoas que são nossas, que estão, ó Deus, enfrentando a luta contra esse mal. Eu quero clamar ao Senhor, Deus, em nome de Jesus. Vem com cura na vida de cada um deles. Que a gente possa agora lembrar, aí onde você está, do nome de algum que tem passado por dificuldades com a Covid. Que o Senhor possa, que você possa colocar ele diante do Senhor agora. Obrigado, Senhor. Atende o clamor que colocamos diante do Senhor agora, pela cura, pela restauração da saúde, o restabelecimento da vida de cada um desses irmãos e amigos que estão acometidos pelo Covid. Tem misericórdia. Abençoa a nossa igreja, abençoa essa nova semana, cuida de nós. Eu oro ao Senhor assim, meu Deus, agradecido no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito do Senhor seja agora e para todos sempre, na vida de todo aquele que ama sinceramente o Senhor Jesus. E você aí onde está, diga amém. Amém. Que Deus abençoe.